Bom, Letícia, nós tivemos então uma decisão, um pronunciamento importante do CJF, do Conselho de Justiça Federal, sobre o auxílio alimentação. E pelo que a gente viu, todas as entidades aí do Poder Judiciário Federal ficaram de olho, acompanhamos, lógico. O que você tem a dizer sobre essa decisão? Então, Pedro, realmente foi uma decisão. Foram, na verdade, dois processos julgados bem emblemáticos que tratavam de uma questão bastante delicada aqui que estava acontecendo no Poder Judiciário, especialmente na Justiça Federal, que era sobre a redução do auxílio alimentação para os servidores que tinham jornadas de trabalho especiais, com redução da jornada de trabalho, porque os normativos do CJF estavam abrindo brechas para uma interpretação que permitisse reduzir esse valor, especialmente para os servidores que tinham ou que tinham dependentes com doença grave ou pessoa com deficiência, né? O regulamento do CJF, assim como outros regulamentos do Poder Judiciário Federal e até mesmo um decreto para os servidores do Poder Executivo, trazem a previsão de que os servidores, quando em jornada inferior a 30 horas semanais, podem ter o auxílio alimentação, desculpa, reduzido em 50%. E é realmente uma redução bastante significativa. E quando ela é aplicada a servidores com deficiência e que por conta dessa condição têm a jornada reduzida, para proporcionar a eles uma condição de vida melhor, proporcionar a eles uma integração na sociedade melhor, eles estavam sendo prejudicados, né? Então, o benefício que eles tinham, que era justamente a redução de jornada, acaba vindo com um prejuízo Sim. significativo, porque é uma redução bastante elevada, né? 50% da remuneração. E foi justamente isso que o CJF apreciou nas últimas semanas nesses dois processos. Era, na realidade, um pedido de providências apresentado pelo CICEJUF, Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal lá do Rio de Janeiro, e também um pedido de consulta apresentado pelo TRF1, que lá no TRF1 estava sendo aplicado já esse entendimento de redução do auxílio alimentação, como também lá no Rio de Janeiro para os servidores da Justiça Federal. Felizmente, por unanimidade, o Conselho da Justiça Federal entendeu que é indevida essa redução e alterou o próprio normativo, que era uma resolução já de 2008, a resolução 4 de 2008, para prever expressamente a exceção e não permitir a redução para os casos de lactantes, servidores com deficiência, servidores com doença grave ou que tenham dependentes nessas mesmas condições. Então, realmente foi uma decisão bastante importante. O relator, no seu voto, ele teve um voto muito consciente, muito importante, bem detalhado. Ele trouxe todo o histórico da situação, trouxe também considerações bastante importantes quanto à legislação que existe hoje no Brasil. Porque apesar de... E a discussão ali era, o auxílio alimentação é uma parcela indenizatória. E realmente é uma parcela indenizatória. Ninguém hoje em dia mais tem dúvidas quanto a isso. Mas por ser uma parcela indenizatória, não autoriza a redução para esses servidores. E ele trouxe considerações importantes que a Constituição Federal nos traz, que é um dever da sociedade como um todo, inclusive, portanto, da administração, consagrar a proteção à família, que está inserida todo nesse contexto, né, especialmente quando são dependentes com essas condições, e também a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi internalizada pelo Brasil com status de emenda constitucional, que traz diversos aspectos de proteção, de garantir acessibilidade, de garantia a medidas que tragam a pessoa para dentro do cotidiano do trabalho, que favoreçam a continuidade dela no trabalho, e isso tudo estava sendo desrespeitado por essas decisões que determinavam o corte do auxílio remuneração. Também é importante lembrar que para os servidores do Poder Judiciário, a Lei 8.112, ela foi recentemente modificada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que passou a prever a desnecessidade de compensação da jornada de trabalho, né, quando ela for reduzida. E se não há necessidade para reduzir, se não há necessidade para compensar esse período da jornada, não há também justificativa para que seja reduzida a remuneração dela. E se, caso fosse entendido que pudesse reduzir o auxílio à alimentação desse servidor,
não tem outra palavra para usar que não um absurdo, né? Sim. O servidor fez jus a um benefício, que é um benefício que a duras penas foi conquistado, né? Foi introduzido e foi fortemente, como eu posso dizer, fortemente... Uma busca, né? Muito, muito constante, muito incisiva. E foi fortalecido nos últimos anos com a publicação, com a edição do Estatuto da Pessoa com Deficiência, com a alteração das normas. Os tribunais e os conselhos vêm nos últimos anos, acho que nos últimos 4 anos, editando normativos próprios também para estabelecer as condições de jornada especial. E nesses normativos, em momento algum, se falou em qualquer possibilidade de redução da remuneração. E foi com muita estranheza que nós tivemos... nós verificamos esse processo lá no Conselho da Justiça Federal e, felizmente, a resolução foi, como não poderia ser, foi favorável aos servidores. Me parece uma decisão a se comemorar em vários aspectos. Eu acho que, primeiro, pelo resguardo de princípios aí constitucionais básicos, como você destacou. Segundo, grande parte das pessoas interessadas, envolvidas, são pessoas que, de alguma forma, têm uma vulnerabilidade, têm uma situação que merece ser contemplada de uma maneira diversa, Com certeza. uma análise diversa. E um último ponto que eu acho interessante da decisão é o fato dela ter sido uma decisão que contemplou e reuniu diversas legislações, e inclusive legislações atualizadas, né, que ora foram criadas, ora o Brasil recepcionou, e que bom que isso ainda foi resolvido num ambiente, vamos dizer, administrativo, né? Sim, talvez, se não fosse dessa forma, a discussão ainda se prolongaria, poderia trazer aí problemas ainda maiores, principalmente para os servidores. Uma coisa que às vezes eu me vi pensando após essa decisão. O que você acha que o servidor, de maneira individual, que esteja nessa situação, ele vai precisar observar daqui para frente, se realmente essa resolução ela vai vir a ser aplicada, e eventualmente o que ele poderia fazer em caso do seu órgão, do seu respectivo tribunal? A gente espera que não, mas infelizmente já vimos casos parecidos, eventualmente não siga esse pronunciamento do CJF. Sim. Eu acredito que na Justiça Federal nós não vamos ter esse problema. Justamente porque o processo foi além de um pedido de providências lá do Sindicato do Rio de Janeiro e também tratou de uma consulta formulada pelo TRF1. Então ele foi um processo bastante abrangente. Todos os tribunais foram notificados do resultado, todos devem estar cientes dessa alteração e vai ser realmente alterada a norma do CJF que trazia essa brecha, vamos dizer assim. Mas tem outros tribunais que têm normas muito parecidas, que não têm essa exceção, e aí sim os servidores podem ter problemas realmente nesses tribunais que ainda tem uma norma um pouco mais abstrata. No STJ, por exemplo, há uma norma que sem a previsão expressa dessas exceções, e outros tribunais também têm, o próprio TST tem uma norma sem essas exceções expressamente previstas. E aí sim, caso esses servidores enfrentem problemas parecidos, eles devem entrar em contato com um advogado especialista em servidor público, que vai com certeza saber orientá-lo. E esse precedente do CJF é um precedente muito importante que nos traz uma expectativa de que isso seja, caso esse problema apareça em outros locais, esse mesmo entendimento seja seguido, né? O Supremo Tribunal Federal, alguns anos atrás, se manifestou sobre essa matéria quando julgou o direito dos servidores municipais e estaduais terem a redução de jornada. E nesse julgamento, eles deixaram muito claro que essa redução de jornada ela não pode vir acompanhada de redução de remuneração ou compensação da jornada. E esse também é um precedente muito significativo que, com certeza, vai ajudar servidores que estejam nas mesmas condições, que tenham sofrido algum tipo de redução. É muito interessante observar que, além do CJF, o TCU tem um normativo que já excetuava esses servidores, e no TCU, o TCU foi até além do que é previsto no CJF e excetua também os estudantes, que não foram contemplados lá pelo normativo do CJF, por entender que
são casos excepcionais e que autorizam a compensação, e, portanto, autorizariam também a redução da jornada, quando não... A redução do auxílio alimentação, desculpa, quando a jornada não for devidamente cumprida, mas são precedentes e normativos importantes que com certeza vão auxiliar outros servidores que possam estar nessa mesma situação, inclusive servidores do âmbito municipal e estadual, eventualmente, né? Porque aqui a gente está com certeza falando de uma decisão dos servidores do Poder Judiciário Federal, mas esse mesmo problema pode estar sendo enfrentado em outros âmbitos. E como na decisão nós observamos que ela não foi fundamentada na Lei 8.112 dos servidores do Poder Judiciário, dos servidores do federais, né? Mas também na Constituição Federal, na Convenção que foi internalizada, em diversos princípios, né, que são internalizados pelo direito brasileiro, isso com certeza pode servir para ajudar outros servidores que estejam nas mesmas condições. Ótimo, realmente foi uma decisão bem importante, acho que vale de fato o debate, vale a publicidade desse tipo de entendimento, porque realmente podemos ter aí ramificações muito maiores do que aquelas vistas num primeiro olhar. Acho que vale acompanharmos, seguirmos de olho e tendo alguma atualização, voltamos a nos falar. Voltamos a conversar, com certeza.